Continuando aqui o vídeo, que eu tive um problema, no capítulo 21 de João, onde eu estava dizendo que depois que Jesus foi crucificado, que depois que Jesus morreu, Jesus apareceu aos seus discípulos, e ali relata no verso 20, no versículo 19, que Jesus apareceu aos seus discípulos, e ali fala da incredulidade de Tomé, onde Tomé pede para ver as mãos de Jesus. Jesus, além de mostrar as mãos, mostra também o lado onde ele foi ferido com a espada, pela lança, foi ferido com a lança pelo soldado. Lá no verso 21, no primeiro capítulo, começa a relatar que ele apareceu aos discípulos que tinham ido pescar, onde ali Pedro voltou a fazer novamente aquilo que ele já fazia antes de conhecer Jesus. Ali repetiu-se o que Jesus fez da primeira vez, quando Jesus foi levado a Pedro. Isso eu falo no primeiro vídeo das fases do cristão. Ali Jesus foi levado a Pedro, Pedro estava pescando, tentando pescar, passou uma noite toda sem pescar. Jesus toma o barco de Pedro, sobe no barco de Pedro e começa a pregar. Depois de pregar por horas, porque as pregações de Jesus demoravam-se muitas horas, depois dele pregar por horas e horas pregando, ele chega para Pedro e diz: lança a tua rede. Pedro diz: mestre, eu não pesquei nada, mas porque tu manda lançar a rede, eu vou fazer isso. E Pedro lançou as redes e tirou a rede abarrotada de peixes, que os amigos tiveram que vir e ajudá-lo. Aí Jesus olha para ele e diz: agora eu vou te fazer pescador de homens. Essa é a primeira fase onde Pedro larga tudo. Aqui no verso 21 acontece de novo o mesmo fato, um fato bem semelhante. Jesus, depois de ser morto, ressuscitar, ele aparece novamente aos seus discípulos. Jesus faz muitas aparições depois de ser morto, inclusive aos dois que caminhavam a caminho de Emaús. Ele também aparece, conversa, eles não reconheceram a Jesus. Aqui, Pedro, ele apareceu de novo aos seus discípulos, aos seus apóstolos, onde eles estavam lá pescando. Jesus perguntou se tinha algo para comer, eles disseram que não tinham, porque não haviam pescado nada. Agora tu vê uma pessoa sem Jesus, ela sofre na sua vida. Jesus andava corporalmente com Pedro, Jesus andava corporalmente com os discípulos, e ele fazia os milagres que os discípulos e os apóstolos não faziam, porque eles deixavam que Jesus fizesse tudo. Jesus teve que ensinar e falar para ele: eu vos dei poder sobre os enfermos, sobre os demônios, eu vos dei poder, ensinei vocês a confiarem, a usarem a fé que multiplica, a fé que transforma. E somente depois que eles se converteram, somente depois que Pedro se converteu, porque eu venho falando de Pedro, foi quando Pedro fez o discurso lá em Atos, também está no vídeo anterior que deu um probleminha aqui, mas é bom acompanhar para ver todas as fases aqui. Eu estou falando sobre as fases do cristão. Para evoluir espiritualmente, a nossa evolução, as nossas fases que nós passamos, os nossos desertos, as nossas falhas, e o que levou Pedro até a conversão que ele teve, não foi de uma hora para outra, não foi só no momento que ele largou tudo, que ele teve a ação de largar tudo, mas foi no decorrer de toda a sua caminhada, de toda a sua vida. Mesmo depois que Jesus morreu, mesmo depois, Pedro ainda voltou a fazer o que ele fazia. E lá ele jantou com Pedro, eles comeram junto, eles cearam junto. E aí, lá no verso 15, Jesus fala para Pedro: Pedro, tu me amas? Ali ele pergunta para Pedro: Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me? Amas-me mais do que estes? Tu me ama mais do que os outros? Para te ver, Jesus não faz acepção de pessoas, Deus não faz acepção, Ele não distingue pessoas, mas Deus conhece o chamado, a vocação, a intimidade, aquilo que cada vaso singular seu vai fazer, porque nós não somos iguais, nós temos diferenças, todos nós somos diferentes. Por mais que nós tenhamos o mesmo ministério, o mesmo chamado, a mesma vocação, a mesma profissão, nós ainda assim somos diferentes. Por isso que é importante nós sabermos para o que Jesus nos tem chamado para fazer. Qual a vocação que Ele tem nos dado? Qual a profissão? O que Ele quer que nós façamos na face dessa terra? Porque quantas pessoas escolhem as mesmas profissões, mas quantos profissionais nós temos? Quantas pessoas escolhem, quantas pessoas escolhem a vocação? Eu quero pregar, eu quero fazer isso, eu quero cantar. Mas quantos são chamados? Muitos escolhidos e poucos chamados. Quantos são chamados de fato para fazer aquilo que vão fazer a diferença e impactar as pessoas? Quantas pessoas realmente se sentem vocacionadas e sentem no seu coração que precisam
fazer isso, eu sou isso, eu preciso fazer isso. Como é importante nós conhecermos a nossa vocação, nós conhecermos, entendermos o que Jesus quer de nós. Quando ele disse, Pedro, eu vou te fazer pescador de homens, era isso que Jesus estava dizendo para ele, eu vou te fazer pescador de homem. E o que Jesus tem dito para você? O que Jesus tem falado realmente lá no seu coração? É isso que você deve fazer, é isso que você deve buscar. É isso que você deve continuar insistindo e fazer, o que realmente ele tem falado no seu coração. Não deixe que as pessoas ou até mesmo o seu comportamento, a sua personalidade afaste você do objetivo que Deus tem para você. Aquilo que Deus falou no coração, no seu coração para fazer. Quando ele disse para Pedro, eu vou te fazer pescador de homens. Aquilo que Jesus, que o Espírito Santo tem falado no teu coração para fazer. Não deixe as pessoas dizerem que não é para você fazer isso. Não deixe. Porque isso é você e Deus, é você que ouve a voz de Deus, é você que Deus chamou, é você que Deus deu, a você que Deus deu o recado. E foi somente a você que ele disse, eu quero que você faça isso. Quando ele olhou para Pedro, tinha várias pessoas ali com Pedro, tinha outros pescando com Pedro. Mas Jesus olha para Pedro, se você voltar lá no vídeo 1, no outro vídeo que eu fiz anteriormente, ou ir para a palavra, Lucas 5, você vai ver que Jesus olha para Pedro, ele não olhou para os outros, ele olhou para Pedro e disse, vem, tu vais ser pescador de homens. Todos ali poderiam ter seguido Jesus, mas Pedro era para ser apóstolo, pescador de homens e apóstolo. Jesus não fez acepção dos outros, mas ele escolheu a Pedro. E assim é conosco. Jesus não faz acepção das outras pessoas, mas às vezes ele escolhe você. Às vezes ele quer que você seja pescador de homens. Às vezes ele quer que você faça determinada tarefa para ele. Ele escolheu você. Então você não pode pegar essa tarefa e passar para outro. Pedro largou tudo e foi. Pedro errou muito depois da sua vida. Pedro fez muitas coisas por impulso, mas naquele momento Pedro largou tudo. Pedro não se preocupou que teria que ir para casa, levar o peixe que Jesus tinha dado, que eles tinham pescado naquele mar onde Jesus tinha feito aquele milagre. Pedro não se preocupou que ele tinha a família dele. Pedro olhou para Jesus e disse, eu tenho que ir. Agora eu sei o que ele quer que eu faça, mas até Pedro ficar exatamente como Jesus queria, teve um tempo, teve um processo muito grande. Teve um processo, e eu falei sobre esses processos nos vídeos anteriores. Teve o processo de negação, de abandono, de frustração, de medo. Até que ele fizesse a oração, que é o meu tema base aqui, que é a oração que Pedro faz lá em Atos capítulo 4, que é a oração, o discurso que ele fez anteriormente, o discurso defendendo o Espírito Santo. A primeira fase largou, a segunda fase negou, duvidou, e depois a terceira fase ele passou a ter uma intimidade com Deus. Ele passou a ter uma intimidade com Jesus, e Jesus não desistiu de Pedro, até mesmo depois de crucificado e morto. E quando Jesus se aproxima de Pedro novamente, que Pedro estava pescando, depois de Jesus já ter morrido e ressuscitado, ele ainda fala sobre a morte que Pedro haveria de glorificar a Deus. Jesus tem mais essa conversa com ele, e Pedro realmente morre, crucificado e de cabeça para baixo. Como eu falei no vídeo anterior, aquilo que Pedro mais temia, quando Pedro negou a Jesus, foi no momento da crucificação. Quem sabe com medo de ser crucificado também, e foi a morte que ele teve depois. Então, primeira fase, Pedro teve um encontro com Jesus. Pedro teve um encontro com Jesus. Jesus teve que se encontrar, e a Bíblia relata Mateus, Marcos, Lucas, João. Segunda fase, Jesus o chamou como apóstolo. Jesus o chamou. E Pedro ainda não estava totalmente pronto. Não, faltava muito ainda. Pedro teria que ser muito lapidado, e continua sendo até mesmo após pós-morte e ressurreição de Jesus. Terceira fase, Jesus o vocacionou. Aí ele entendeu a sua vocação. Ele entendeu quem era Jesus, os milagres que ele havia feito, que ele precisava defender esse evangelho. E que os dois discursos que ele fez, um perante o Sinédrio e outro quando eles foram chamados de alcoólatras, de bêbado, que eles tinham bebido e era o derramamento do Espírito Santo. Pedro entendeu, talvez outrora, há tempos atrás, Pedro não entendia o que era o reino, mas naquele momento ele entendeu que era o Pentecostes sendo derramado sobre ele e os apóstolos, o que levaria eles a pregar até os confins da terra. Pedro foi levado a Jesus pelos seus irmãos. Lá, volta atrás no João capítulo 1, verso 42, Pedro foi levado pelos seus irmãos. Ele foi como se
foi por ir, foi convidado, foi levado. Não era a intenção, Pedro não estava nem esperando aquilo. É assim que acontece, mas quando Jesus nos pega, como se a gente não estivesse esperando por aquilo, mas quando ele nos pega, ele não nos solta mais. Jesus foi a Pedro na pesca maravilhosa. Jesus foi a Pedro várias vezes. A gente pode ver a pesca maravilhosa, João 21, verso 15. E assim como foi na vida de Pedro, toda a transformação que esse homem teve, e no final fazer aquela oração maravilhosa que ele fez, Atos 4, eu vou ler de novo essa oração, porque me impactou muito, quando ele disse assim, eles foram levados, Pedro e João, perante o Sinédrio, e João era um apóstolo que Jesus muito amava, e até sobre ele Pedro indaga, pergunta, Senhor, o que vai acontecer com ele? Jesus olha para ele, isso importa a mim, Jesus respondendo para Pedro, não convém tu saber o que vai acontecer com ele, se eu quiser que ele fique vivo, até o dia que eu quiser ele fica, mas isso não compete a você saber, isso ele fala, quando ele aparece para Pedro, ele fala, depois que Pedro estava pescando, ele diz, e disse, e vendo Pedro a este, disse a Jesus, Senhor, e deste o que será? Isso está lá em João 21, verso 20. Disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Ele dizendo, Pedro se importava com tudo, Pedro se importava com tanta coisa, o que vai acontecer com fulano, com ciclano, com Beltrano? Aí Jesus olha para ele, Pedro, o que te importa aquilo ali? Eu te mandei tu me seguir, eu te mandei tu ser pescador de homens. Aqui, quando Jesus fala isso, até que eu venha, era até que eu venha o arrebatamento da igreja, até que Jesus venha a vinda de Jesus, porque aqui Jesus já havia morrido. Jesus já havia morrido. O Pentecostes o Pentecostes ainda não havia descido, porque isso relata lá no livro de Atos, capítulo 2, mas aqui Jesus já havia morrido, aqui ele ressuscitou, por isso que Jesus ressuscitou em corpo, por isso que o corpo de Jesus não foi encontrado. Jesus apareceu como homem, em carne para eles puderam tocar nas chagas de Jesus. O corpo de Jesus não ficou aqui, Jesus ressuscitou em corpo, por isso que o corpo dele não foi encontrado lá no sepulcro, e os judeus inventaram, então, pelos soldados, mandaram que fosse divulgada uma história de que o corpo de Jesus havia sido roubado, e esse dito foi contado por muitos e muitos séculos e anos. E ainda fala aqui no livro de João, divulgou-se, olha só, entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Para te ver como as pessoas deturpam as palavras. Quando Pedro pergunta sobre João, Jesus diz assim, o que te importa com ele? Se eu quero que ele fique até que eu volte, qual é o problema? Aí eles começaram a espalhar que Jesus tinha dito que João não ia morrer, que o apóstolo João não ia morrer. E não foi isso que Jesus disse. Mas a gente vê mais uma vez Pedro indagando, mais uma vez Pedro curioso com as outras coisas que não era dele. E Jesus sempre querendo fazer isso com Pedro. Pedro, eu quero que tu foque naquilo que eu te mandei fazer. Eu perguntei 3 vezes se tu me amava. Eu perguntei 3 vezes o amor incondicional. O amor ágape, o amor fidel, o amor incondicional. Eu perguntei 3 vezes se tu me amava. E tu disse que me amava. Então eu disse para ti, apacenta minhas ovelhas. Para de te preocupar comigo, te preocupa com o teu irmão. Fazer a vontade de Deus é fazer a vontade, é ajudar ao irmão, é pensar no próximo. Quantas vezes nós queremos nos encher de tarefas dentro do templo religioso onde nós estamos, da nossa crença, queremos nos encher de tarefa. E não temos tempo de ajudar o irmão, quando fazer a vontade de Deus é apacentar as ovelhas. Deus chamou Pedro para apacentar as ovelhas e Pedro estava preocupado com tantas outras coisas. Mas quando o Espírito Santo foi derramado sobre Pedro, os olhos de Pedro abriram. Quando Pedro deixou que o Espírito Santo entrasse dentro da vida dele e fazer toda a diferença, aí Pedro se converteu de verdade, Pedro teve uma real conversão. Pedro passou por muitos processos, muitos. Se a gente for analisar os evangelhos, em todas as ações, Pedro estava lá ou perguntando, ou respondendo, ou agindo. E Jesus sempre o corrigindo, respondendo e lhe chamando a atenção. Era uma personalidade muito forte e marcante na vida dele.
Eu me vejo muitas vezes nessa personalidade, eu tenho certeza que muitos de nós nos vemos em algumas ações de Pedro. Talvez não temos totalmente a personalidade dele, mas quantas vezes nós nos vemos perguntando: por que fulano e eu não? E eu sempre, quando eu faço essas perguntas, por que acontece isso com o fulano e não acontece comigo? Por que o fulano... E geralmente a gente pergunta coisa boa. Quando uma pessoa sofre alguma coisa ruim, a gente nunca pergunta por que o fulano está passando por aquela aflição e eu não estou. Isso a gente nunca pergunta. A gente diz, graças a Deus que eu não estou passando por aquilo. Graças a Deus que eu não estou passando por aquele deserto. Graças a Deus que Deus não está fazendo isso comigo. Mas quando acontece algo de bom com uma pessoa, a gente pergunta, Deus, por que tu abençoa ele e não abençoa a mim? Aí eu sempre me lembro de Jesus respondendo para Pedro, Pedro, eu faço o que eu quiser, a hora que eu quiser e com quem eu quiser. O que eu te pedi foi isso. Tu não está fazendo nem o que eu te pedi e está cuidando da vida do outro. Faça o que eu te pedi. Faça o que Deus tem lhe pedido. Se Ele pediu para você ser um apacentador de ovelhas dentro da casa dele, seja um apacentador de ovelhas. Se Ele pediu para você servir na casa dele, sirva na casa dele. Eu não sei qual é o talento, qual é o dom que Deus tem lhe dado, mas de acordo com o dom e com o talento que Deus tem lhe dado, é o que Ele tem lhe pedido para fazer. Se Deus disse, apacenta as minhas ovelhas, então apacente. Apacentar a ovelha é falar a palavra de Deus, alimentar as ovelhas, alimentar as ovelhas. Muitas vezes Deus pode ter te pedido para curar a ovelha, para servir a ovelha, o bom samaritano, aquele que acolhe uma ovelha perdida, aquele que leva a ovelha perdida para a estalagem, aquele que leva o ferido para a estalagem, como fez o bom samaritano, ou aquele que vai em busca da ovelha, às vezes na casa de Deus, na igreja de Deus. Nós temos o nosso papel. Talvez nós fomos o samaritano que vê o irmão ferido e traz o irmão de volta, ajuda, cura suas feridas e traz ele de volta para a casa de Deus. Outras vezes nós vamos em busca da ovelha perdida. Outras vezes nós abençoamos as pessoas com o dom, o talento que Ele nos deu, seja de louvar. Outras vezes Deus usa nós através da palavra para transmitir, como fez aqui com Pedro. Ele mandou Pedro apacentar as ovelhas e no primeiro discurso de Pedro se converteram quase que 3.000 pessoas, porque Pedro estava fazendo o que Jesus mandou ele fazer. O resultado foi, Pedro defendeu o evangelho, Pedro defendeu a acusação de ser chamado que eles estavam embriagados, e Pedro disse, não, isso foi o que Joel falou, lá no livro de Joel que está escrito, que derramareis o meu Espírito Santo sobre toda a carne. E hoje está se cumprindo, é o que Pedro fala aqui, e hoje está se cumprindo o que foi profetizado no livro de Joel, que Deus derramaria o seu Espírito Santo sobre toda a carne. E Pedro ali falando em línguas, convertido, tocado pelo Espírito Santo, fez o que o Espírito Santo mandou ele fazer e 3.000 pessoas se converteram. Quando nós fizemos a vontade de Deus, as coisas acontecem. As coisas acontecem. Quando nós servimos a Deus e resolvemos obedecer a Deus, as coisas acontecem. Mas a gente precisa aprender. Tem alguns vídeos que eu falo sobre talento, sobre dons, sobre os meios que Deus usa. Tem alguns vídeos que eu falo sobre as experiências que Deus fez na minha vida, para que eu tivesse hoje ainda no caminho, no processo de fazer a vontade dele, fazer aquilo que ele quer. Por isso que muitas vezes a gente é convidado a parar pelas pessoas. Mas Deus nos convida a continuar. Faça o que Deus mandou você fazer e não pare por nada. As pessoas vão falar para você parar. As pessoas vão colocar defeito no que você está fazendo. Mas lembre-se, há 2 motivos para isso. Ou elas querem fazer exatamente o que você está fazendo, ou essas pessoas não gostam daquilo que você está fazendo. Talvez se você prega o evangelho, talvez se você canta, talvez se você trabalha em algo que Deus lhe deu, a sua vocação, o seu chamado, as pessoas, muitas vezes elas falam pra gente parar, ou elas querem nos desmotivar, porque elas querem fazer exatamente aquilo que você está fazendo, ou porque elas não têm coragem de ir atrás do seu sonho e das suas realizações. Ouça a voz de Deus e faça aquilo que Ele tem mandado você fazer, seja na área que for, seja o que for. Não deixe as pessoas desmotivarem e tirarem de dentro de você o que o Espírito Santo tem colocado em você. Só assim você vai ver os milagres de Jesus acontecendo na sua vida, você vai ver o quanto Jesus pode fazer através da sua vida. Aí você vai ver o poder de Deus na sua vida e fazer a oração que Pedro fez, que eu vou ler novamente, a oração que Pedro fez, lá no verso 4, 29. Agora, pois, ó Senhor, olha para a sua
para as suas ameaças e concede aos teus servos, essa é a parte, concede aos teus servos que falem com ousadia da tua palavra, enquanto estendes as mãos para curar. Jesus não estava mais ali com eles, eles queriam ter que pôr a mão e pôr as mãos sobre as pessoas para que as pessoas fossem curadas. Só que Pedro entendia que ele não fazia nada, quem fazia era Jesus, quem fazia era o Espírito Santo. E façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo ele orado, moveu-se ao lugar em que estavam, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. O Espírito Santo tem o poder de transformar nossas vidas. Ele tem o poder de transformar. Antes Pedro fazia, porque pelas coisas que ele sentia. Mas quando o Espírito Santo tocou a vida dele, quando o Espírito Santo se manifestou através da vida dele, ele entendeu. Ele entendeu mesmo quando ele não tinha mais Jesus andando com ele. Ele não via mais Jesus corporalmente, porque ele teve o privilégio de andar com Jesus em vida e também pós-morte, porque Jesus apareceu em corpo para eles. Mas depois que Jesus foi embora, pela segunda vez, quando eles estavam reunidos e Jesus apareceu para todos eles, depois subiu aos céus, eles viram Jesus transcender, subir. Aí o Espírito Santo desceu sobre eles e Pedro foi fazer a vontade de Deus. Muitas coisas Jesus fez e a Bíblia não relata, não está há tudo nesse livro. Eu sei que tem muito mais coisas, talvez até muito mais histórias sobre Pedro. E o próprio livro de João, lá no último capítulo, fala que muitas coisas, muitos sinais, muitos milagres Jesus fez. Mas não estão contidos aqui porque faltaria espaço, não haveria biblioteca no mundo para conter tudo que Jesus fez. Jesus é maravilhoso e sabe o que eu digo em relação a isso? Ele continua fazendo hoje, através das nossas vidas, através de nós que somos igreja, templo de Jesus. Ele continua curando, ele continua agindo através da sua igreja. Através da sua igreja ele continua tocando os corações, e que Jesus toque no seu coração através do Espírito Santo, através dessa palavra, que você seja tocado pelo Espírito Santo, de saber que ele é um Deus que transforma, ele é um Deus que faz milagre, e ele é um Deus que pede somente uma coisa: ama o teu irmão e ama a Deus sobre todas as coisas, e deixa ele agir na sua vida, deixa ele tirar todo o remorso, toda a culpa, toda a tristeza, todo o sentimento que não provém dele. Deixa Jesus limpar o seu coração e fazer morada. Faça a vontade dele, que você será feliz. Apenas diz: Senhor, eis-me aqui, eu quero fazer a tua vontade. Você vai ser impactado pelo poder de Deus na sua vida. Fique na paz do Senhor e até o próximo vídeo. Curta, compartilhe, escute e principalmente ouça essa palavra e deixe o Espírito Santo falar através de você. Fique na paz do Senhor em nome de Jesus. Amém.